Como eu falei no vídeo anterior, né, sobre os pensamentos, sobre a gente tentar controlar os pensamentos negativos, substituir por pensamentos positivos, evitar, né, aquilo que nos traz os pensamentos, que muitas das vezes uns são nossos e outros são oriundos de onde a gente busca, né, na mídia, com pessoas em geral. O pensamento é onde tudo começa. Mas logo agregado, logo em seguida ao pensamento negativo, vem o medo, porque a gente absorve os pensamentos das pessoas, dos noticiários, das redes sociais, e a gente vai maquinando, pensando coisas que aconteceu com fulano e a gente pode receber aquilo também, e já vai gerando medo. O medo, via de regra, é o que desencadeia a ansiedade. E logo em seguida começa a aparecer os sintomas e vai virando aquele bolo de medo, ansiedade, pensamento, e a gente sabe onde termina, é na crise, né? Power. Para síndrome do pânico, eles falam que é a crise, né? Final, a crise do ápice da síndrome do pânico, que vai no crescente, começa nos pensamentos, medo, ansiedade, até eclodir na crise. Os outros transtornos eu imagino que seja da mesma forma. Então, com relação ao medo, é preciso a gente confrontar. Porque chega um momento que a gente vai encharcando, nós vamos nos abastecendo de tanta coisa negativa, né, que a gente vai ficando meio que paralisado, meio que engessado no medo. A gente vê casos das pessoas que não saem do quarto. Tem pessoas, eu já ouvi, tinha uma menina que ela contava que não conseguia sair na rua. Quando ela saía do portão para fora de casa, ela tinha que ser amparada por um parente. Tem pessoas que não vão a lugares fechados, que tem público. Então, são várias situações que o medo nos domina. Mas tudo originário lá no começo, pelos pensamentos negativos, que vai se acumulando, acumulando, e chega um ponto que o medo domina. Tem pessoas que têm medo de dormir, tem pessoas que têm medo de comer. Muitas pessoas falam, estou com medo de dormir e morrer dormindo. Outras falam, estou com medo de comer e passar mal comendo. Eu tenho medo de ir no shopping, passar mal lá no meio do povo e passar vergonha. Então são várias situações que o medo toma conta da gente. Quanto ao medo, precisa ser confrontado, ele precisa ser combatido. E a forma de confrontar e de combater o medo é fazer aquilo que nos traz o medo. Ah, eu estou com medo de ir no mercado. Tenho medo de chegar lá e passar mal, ou morrer no mercado. A gente geralmente fala isso. Mas precisa ser racional nesse momento e pensar assim, mas se eu tiver de morrer, não é o mercado que me vai fazer morrer. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer aqui, vou morrer no mercado, vou morrer onde estiver. É uma forma racional. Parece um pouco duro, mas é. Ah, eu tenho medo de sair ali fora e acontecer alguma coisa. Saia. Mesmo que seja uma coisa assim, vagarosa, que vai um pouco, depois volta, fica lá 1 minuto e volta, 2 minutos, 3 minutos, e vai num crescente até a pessoa dominar isso. A mesma coisa acontece no setor, nos lugares públicos, nos lugares tipo shopping, por exemplo, que é o que está na moda, né? A pessoa tem medo de ir ao shopping. Não, eu vou. E tem que enfrentar, falar para si mesmo, não, eu vou. Chega lá. Ah, deu medo? Tá, o medo está muito exagerado? Está incontrolável? Volte, saia. Vai lá, respira um pouco e volte de novo. Vai fazendo paulatinamente por aproximação. Às vezes tem situações que a pessoa tem medo, né, de entrar num lugar. Tem uma história de uma pessoa que tinha medo de ir na igreja, não gostava de ir na igreja porque era fechado e tinha gente. Então, o que a terapeuta fez foi fazer aquela técnica da aproximação.
Primeiro ia até a porta, ficava lá alguns minutos, né? No outro dia, chegava, entrava a porta para dentro, mas ficava de pé. Em sequência, ela sentava no banco lá atrás e demorava mais um pouco. E ela foi se readaptando à situação do medo e confrontando desta forma, até que chegou o momento que ela perdeu, né, o medo por completo, né, e foi fazendo, levando a vida normal. Eu tenho a história lá no meu blog, conto, já contei para quem me conhece, eu já contei várias vezes. Eu tinha um medo incrível de ir a cinema. Tinha um medo assim, não, sem origem, é por causa desses pensamentos que a gente vai criando. Se eu tiver num lugar fechado e passar mal, se eu tiver lugar fechado e morrer, tinha esse negócio. Aí um dia eu falei para mim mesmo, gente, mas que medo doido é esse? Aí foi aquele momento do pensamento racional. Eu falei, para que isso? Né? Eu falei comigo mesmo, se eu tiver de morrer, se for lá no cinema, ou aqui, ou na rua, ou em qualquer lugar, no botequim da esquina, não é o lugar que vai me impedir de morrer ou de passar mal, né? Falei, eu vou. E fui. Era num shopping, um cinema, muito grande e cheio. Não vou falar que foi bom, não, no começo. Passei, assim, comecei a ter aqueles sintomas de que geralmente a gente tem, né? Suar as mãos, suar os pés, né? Dar um pouquinho de taquicardia, né? O rosto, o corpo esquentando, aquilo normal que a gente sente. Mas eu falei, não vou sair, não vou. Deu o que der aqui, eu vou ficar. A partir do momento que eu afirmei isso para mim, eu notei que aqueles sintomas foram diminuindo. Diminuindo. Os 15, 20 primeiros minutos do filme foi complicado, né? Com esses sintomas, com isso, mas eu afirmei para mim, vou ficar, dê o que der. Então é uma forma de confrontar o medo. E a partir daí a coisa se esvaiu e ficou normal. Passado aí uns 10, 15 dias, ou um mês, sei lá, falei, vou tirar a prova dos 9. Vou de novo. Deu o que der. Então é assim. Aí fui. Já não senti um pouco no começo, mas na segunda vez, mas foi aí uns 5 minutos, eu me reafirmei, vou ficar. E fiquei tranquilo, beleza. Agora, né, depois dessa segunda vez, da prova dos 9, eu vou a cinema, vou em lugar fechado, vou a shopping, não sinto nada. Por quê? Porque eu reeduquei o meu psicológico a lidar com medo. Né? Hoje não tenho, mas naquele no começo, há 12 anos atrás, há 11, 10 anos atrás, a coisa era complicada. Viajar era uma coisa fora do... Assim, na verdade, com relação à viagem, eu tinha medo, mas eu nunca deixei de fazer as coisas. Eu ia, eu viajava, entendeu? Claro que a gente sentia alguma coisa, mas não deixei de fazer nada. Então, eu acredito que essa forma de confrontar o medo, confrontar situações que nos deixa, né, meio cambaleando, né, no sentido psicológico, foi o que me deu uma certa segurança. Então, eu indico o seguinte, além de controlar os pensamentos, de lidar com os pensamentos, mudar os pensamentos negativos, o confronto com o medo são dois pilares que a gente deve trabalhar. Confrontando os medos e confrontando os medos, né? E mudando os pensamentos. Essa é a dica desse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que ajudem de alguma forma a todos. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser.